Bom, pessoal, só estamos com um probleminha que o Shadow vai entrar. Só estou aguardando ele. Ele já vai entrar aí. Então, pessoal, o Capitão Machado lá de dar a vereador lá de Belém. Isso, né? Complicado, né? Mas enfim. Boa noite, quem está presente. Capitão Machado, né? E Rodrigo, tu que tá aí, meu. Depois se puder avisar o Capitão Machado, né, meu? O cara tá demorando aí, sarrando. Avisa ele que a gente já tá ao vivo aí, meu. Mas, enfim, eu não posso sair daqui porque senão... Valeu, rapaz. Muito obrigado pelo já. Isso aqui é gel, meu. É gel que eu tô usando. Tranquilo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Oliveira, sou um dos editores da Confembras e o nosso convidado acabou de entrar, então vamos chamar ele aí. Só não quero botar essa garrafa aqui. E aí, capitão, como é que o senhor tá? Não tô... Agora eu tô te vendo. Ei, boa noite. Como é que tá? Boa noite. Meu, que dificuldade a gente teve para fazer essa live, hein? Que dificuldade. Mas estamos aí, né? Graças a Deus conseguimos. Não, pois é, né? Porque eu tava tentando ir pra live. Tá cortando o que você tá falando. Você tá me escutando bem? Sim, tô escutando bem. Tá me escutando bem aí, capitão? Tô, tá dando umas quebradas aqui, mas eu tô te escutando bem, sim. Pra mim... Tá tranquilo? Sim. Que às vezes também a conexão é complicada. E também às vezes... Mas eu fico pensando assim, será que é melhor a gente fazer live às 9 ou às 10, né? Talvez às 10 ela dá mais audiência, né? Mas enfim. Sim, tem mais gente. Hoje você vê só pelo número de lives abertas. Agora, o meu Instagram tem 7 ou 8 lives abertas, né? É porque hoje em dia as redes sociais estão competindo com o horário nobre da televisão, com o horário de 9, 10 horas. Né? Antigamente, 9, 10 horas, o pessoal estava vendo. Hoje é que dia? Segunda? Tela quente, né? Sim. Hoje, pelo menos na minha época era assim, né? Porque eu assistia a televisão. E hoje as redes sociais estão competindo com isso. Mas é uma honra estar aqui, né? Muito obrigado por ter me recebido e vamos começar logo aí monarquizar o Instagram. Não, tranquilo. Não, capitão, fica tranquilo, tá? A gente não vai se prolongar muito na live, tá? Porque a live começou bem tarde, inclusive. Toma o tempo que você precisar. Não, tranquilo. Eu sei que o senhor também trabalha muito, né? E já tem gente até dormindo na minha casa, né? Mas vamos lá. A live de hoje vai ser bem objetiva, tá? Então, para todos que estão em presença, né? Podem ficar até o final, porque a live vai ser objetiva, mas também não vai demorar, ok? Então vamos lá. Capitão, qual seria a situação no movimento monarquista? Eu não escutei a pergunta, perdão. Qual seria a sua atuação no movimento monarquista? O que o senhor faz? O senhor participa assim, de eventos monarquistas, de círculo monárquico? Sim, eu participo do Círculo Monárquico de Belém, né? Eu acredito no movimento monárquico desde 2014. Porque é o seguinte, eu sou da Marinha, né? E eu passei em 2009, eu visitei o Palácio de Buckingham, fui a Londres, né? E aí aquilo tudo ali me chamou muito a atenção, né? E eu conversei com ingleses e sobre essa questão de eles ainda terem uma rainha e tal. E aí aquilo chamou muita atenção. E aí depois eu passei a estudar o assunto depois daquilo tá na minha cabeça, entendeu? Aquele momento eu passei uma semana lá em Londres, né? Embaixo da London Bridge, atracado com a navio Escola Brasil, na Marinha. Aí eu percebi isso, aí eu entendi
quais diferenças isso trazem, por que a Inglaterra é tão mais avançada que a França. Tudo vem de uma estabilidade jurídica e política que se consolida no estabelecimento de uma monarquia parlamentar, né? Que, dentre todos os sistemas de governo, ao meu ver, é o mais evoluído, é o que consegue trazer uma representatividade maior e uma estabilidade para aqueles que vivem e que estão sob a tutela dessa monarquia, né? Ou seja, em tempos que as pessoas desacreditam nos seus governos, né? Desacreditam nas suas lideranças, você ter um rei, né? E uma monarquia parlamentar consegue trazer uma estabilidade jurídica como a Inglaterra tem, né? De anos e anos que consegue se ter um entendimento abaixo por parte do governo e consegue ter a manutenção e a perenidade da formação e da estruturação do Estado, né? Foi lá, eu tive essa impressão e depois fui entender que governo e Estado são coisas diferentes. Eu vejo hoje que o nosso trabalho como monarquista é um trabalho muito cultural. A gente precisa ter, a primeira coisa que as pessoas precisam entender a diferença de chefe de Estado e chefe de governo para você começar a argumentar com ela sobre qualquer mudança, né? A dificuldade está no entendimento. As pessoas, se a pessoa não souber qual a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo, a gente não consegue nem começar o nosso movimento cultural, dada a complexidade de fatos para alguns que não conhecem futuramente esses sistemas políticos e as suas dinâmicas, né? Sim, é muito interessante sua colocação, candidato. E falando assim, o senhor defende ou tem projetos relacionados à área da saúde, segurança e educação? Sim, eu tenho projetos voltados para a área da saúde, principalmente a educação, né? Dentro desse contexto, porque provavelmente o público-alvo da gente que está assistindo hoje é na questão monárquica, né? São pessoas que vibram, são entusiastas como nós. Nós pensamos num resgate histórico, né? De alguma forma, para que as pessoas possam entender a profundidade. Por enquanto, a nível campanha, nesse nível de conversas e até de pedir voto, a gente utiliza muito os símbolos. Os símbolos monárquicos ainda são muito mais fortes que os símbolos republicanos. Então, eu uso sempre a bandeira monárquica. Enfim, eu tenho um mandato compartilhado e lá é uma esfera armilar. Então as pessoas dizem, o que é uma esfera armilar? Então você já consegue trazer, porque infelizmente o Rodrigo Brasileiro, a gente conversou bastante sobre isso, que ele é coach, né? Se você não sabe aonde você está, você não sabe como chegará num próximo local. E o povo que não conhece a sua história, ele não sabe onde ele está, né? Infelizmente, nós, por essa mídia aí perdida, esdrúxula e arcaica, fazem acabar com as nossas lideranças, né? Na Folha, os nossos símbolos nacionais são inexistentes. Na nossa nota de 100, de 10, de 20 reais tem um peixe, tem uma baleia, sei lá, uma onça, quando na verdade o verde da bandeira não é das matas. Então, quando a gente começa a trabalhar a profundidade desses símbolos, a gente consegue resgatar de alguma forma esses conceitos que nós, que somos entusiastas da restauração da monarquia parlamentar, conseguem de alguma forma ativar isso na população, né? Os meus projetos que eu tenho aqui como vereador de Belém, agora te saindo um pouco da questão monárquica, é tentar de alguma forma trazer uma educação de qualidade, né? Aqui, só para você ter noção, as escolas públicas municipais, os alunos são aprovados automaticamente. Na minha época, não sei se na tua, mas na minha época, tinha que tirar 7, 8 para passar. Nas escolas particulares, os alunos ainda têm que tirar 7 para passar, e na escola pública não. Aqui os alunos são empurrados de uma série para outra, porque para o município é mais caro que um aluno vá repetir de ano. Ele é um ano a mais de gastos que o município tem que dar de merenda, material escolar e tudo mais, né?
para, de alguma forma, o pessoal alterar os índices de educação, para poder mostrar índice de educação básica alto, índices, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos Alto, eles empurram um aluno de uma série para outra. Só que esse aluno chega no ensino médio, no ensino superior, uma topeira, não consegue ler, não consegue escrever, foi empurrado. Então, o professor, ele tem um trabalho aí chegando. Eu estou com um professor aqui de universidade aqui na minha frente, aqui, que é um dos coordenadores de campanha. Os caras chegam na faculdade, quando você, como professor, tem que pedir para o cara escrever uma tese, escrever uma redação, uma dissertação sobre um assunto, ele estaria ali naquele momento lapidando, né, o cara com todo ele... Tudo que a gente aprende até no ensino fundamental é só para nos dar a base para que possamos produzir quando estivermos na faculdade, enfim, coisa do tipo. Aí nesse momento tu tem que explicar pro cara, enfim, regra de 3, como é vírgula, quando usa cedilha, o SS, tá entendendo? Então, isso acaba com a nossa, com as nossas produções acadêmicas, que inclusive são ridículas, só falam de Marx, as nossas produções acadêmicas, eu não quero nem entrar nesse assunto, né? Enfim, porque os alunos têm que aprender português nesse período, né? Porque os caras não aprenderam durante todo o seu ensino fundamental. Então a base é o ensino fundamental. Então, de alguma forma, a gente quer alterar isso com o fim da aprovação automática. Esse é o nosso projeto que nós temos para Belém. Somando-se a isso, a criação de mais escolas militarizadas, porque são escolas mais baratas, não é porque eu sou capitão, eu sou militar. Não. Existe uma escola pública, já existe a estrutura física dela, com índices péssimos. A gente pega essa escola pública, coloca 2, 3 militares ali para ajudar na coordenação, na parte de disciplina. Por exemplo, o aluno que sai da sala ali, aí não quer se rebelar, quer responder o professor, né, não quer chegar atrasado. Não, é o inspetor de corredor. Na minha época tinha, acho que na tua também, o cara passam a respeitar, porque os alunos hoje em dia queimam carteiras em sala de aula, né? A gente sabe disso, querem bater, já bateram, tem fatos aí, aluno batendo em professor. Então, com os militares, eles conseguem criar esse ambiente seguro para que os professores, diretores, pedagogos consigam puxar os alunos na parte acadêmica. E aí, de alguma forma, isso faz com que as médias aumentem. Então, se é uma escola barata, né? A escola já existe, né? É uma escola barata. Aumenta o índice de educação. Por que a gente não escala isso para 100 escolas na cidade? Sei lá, enfim. Porque se dá resultado, o somatório dessas escolas vai dar, no final, o resultado que a gente tem no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Que o Brasil é um dos piores nas avaliações internacionais de educação. E o Pará, que é onde eu estou na capital, Belém, tem os piores índices de educação do mundo. Ou seja, aqui em Belém, nós somos os piores dos piores da educação. O Brasil é um dos piores e o Pará é um dos piores. Então a gente consegue, de uma forma rápida, né, uma correção por todo esse absurdo que tem, com a criação de mais escolas militarizadas, e é por isso que a gente tem essa bandeira também. Então a gente sempre está trabalhando nessa questão do resgate da educação. Muito obrigado pela resposta, candidato. E continuando na área da educação, o senhor teria, né, ou defende projetos para inserir o ensino verdadeiro do Império na educação? Sim, eu tenho projetos, como eu te falei, principalmente na questão das histórias, enfim, da gente poder corrigir isso, de trazer uma nova narrativa, de tentar valorizar os nossos símbolos de alguma forma, mas de fato fica difícil você tentar alterar o que está escrito nos livros didáticos, porque isso é uma guerra mais acima na Base Nacional Comum Curricular, que nem o presidente sozinho consegue mexer, né? Enfim, é uma briga que se tem de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos, né? Para poder colocar ali quais serão os livros que serão adotados nas escolas. E normalmente a gente, imerso nesse nível de esquerda como nós somos, a Base Nacional Comum Curricular, ela é na escolha ali de como vai ser
abordado tal assunto e esses livros paradidáticos normalmente são imersos aí com ideologia e ponto de vista de esquerda. Então, você tem muito... Eu conheço um livro do Mário Quintana, se não me engano, que ele dizia que quem descobriu o Brasil foi Vicente Pinzón em 1498. Ou seja, isso, os nossos heróis, eles acabam sendo desgastados, acabam desgastando e acabando com a imagem desses símbolos nacionais, fazendo com que a gente perca o nosso passado. Essa guerra é uma guerra mais acima, não está no nosso nível aqui. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui, a nível municipal, é tentar valorizar os símbolos nacionais, os símbolos estaduais e os símbolos municipais, principalmente aqueles que sejam uma referência para os mais jovens, o que não acontece hoje, porque, como eu falei, essa é uma guerra que está num nível mais acima. Então, de alguma forma, é na cultura nós precisamos elevar aí esse nível para poder estar trazendo a nossa bandeira do nosso entusiasmo monárquico mais para avante. Muito obrigado pela resposta, candidato. Você defende a proposta de armas, realmente forte também? Perdão, não escutei, cortou na hora. O senhor defende a posse de armas e futuramente também decorrente o porte? Sim, defendo a posse, o porte. O indivíduo tem que defender a sua família, pô. Isso é um básico. Como pode um homem não ter a possibilidade de se defender e defender a sua família, pô? Não. Obviamente, eu acredito, obviamente isso tem existem da execução, da implementação até a base da ideia, é preciso fazer uma análise preliminar de impacto regulatório e raciocinar como isso se daria. Agora, sem sombra de dúvida, o indivíduo precisa ter a possibilidade de defender a sua família e a sua propriedade, tanto a posse quanto o porte. E acredito que aumentando o posse e o porte de arma, isso automaticamente, por um respeito mútuo que se criaria na sociedade, porque o cara vai pensar assim, vou dar mole porque daqui a pouco o cara que for assaltar, por exemplo, ele pode ter a possibilidade de ser alvejado. O que acontece hoje é que o ladrão ele vai sair para assaltar com a certeza da vitória. Ele sabe que quem ele vai abordar na rua não vai estar armado. Então, de alguma forma, pelo respeito mútuo que se cria, e eu até concordo bastante com o René Benê Barbosa sobre o assunto, né? Eu sou a favor da posse e da porte de arma. Sim. Okay, muito obrigado, candidato. E, pessoalmente, na minha opinião, defende a criação de uma nova Constituição Federal. Eu só escutei Constituição, não escutei a pergunta toda. Por favor, mais uma vez. Ok. O senhor defende a criação de uma... Eu só escutei, o senhor defende uma nova Constituição Federal. Até eu atendo, mas eu quero escutar o resto da pergunta. Ou somente outra Constituição ainda na República? Qual o senhor defende? Qual o senhor prefere? Bom, como monarquia, eu acredito que o melhor sistema político é a monarquia parlamentar. Isso é fato. O melhor sistema político é o parlamentarismo. Do parlamentarismo, tem o parlamentarismo presidencialista e o monárquico. Sou a favor do monárquico pela estabilidade jurídica. Isso é uma questão. Vamos lá. A segunda questão nós sabemos que a Constituição de 89 já está expirando. No Brasil, de 30 em 30 anos, se cria uma Constituição. Se a gente pegar a nossa história e dividir, dá 30 anos cada... Eu falei 89? Perdão, 88 aqui, desculpa. 88. 88. Vamos lá. Aí, se a gente for pegar para analisar, de 30 em 30 anos surge uma Constituição nova. E principalmente essa que foi um arremedo, essa Constituição Cidadã, uma Constituição terrível que enche de direitos e nada de deveres. Então, teremos uma nova Constituição em algum momento. Em algum momento isso vai explodir, a gente
ter uma nova Constituição. Eu gostaria que ela já nessa Constituição fosse uma Constituição miniarquista, minimalista, de uma forma que pudesse diminuir o máximo o poder do Estado, né, e empoderar de alguma forma o indivíduo, né, e os órgãos da sociedade organizada por si só. Eu acho que tem muita coisa na nossa Constituição que pode ser deliberada, enfim, por um município ou por um Estado, coisa do tipo. Quando a gente cria ela toda cheia de deveres, e acaba que não há espaço para a iniciativa, ainda que política, dentro dos outros entes. Entretanto, eu não consigo imaginar uma criação de uma Constituição já de restauração da monarquia em curto prazo. Eu só consigo pensar nisso num longo prazo. Por quê? Porque em algum momento, para se fazer isso, vai ter que se estabelecer uma Assembleia Constituinte. E para isso, você precisa fazer um trabalho de base e estar com isso atento na mente das pessoas. Se você for perguntar para qualquer pessoa, ou para qualquer não, mas de 100 pessoas que você pergunta, 10 ou 15 delas conseguem entender o que é um sistema de parlamentarista monárquico. A grande maioria vai falar, eu vou querer um rei mandando na minha vida, sendo que é totalmente o contrário. Então, uma criação, estou colocando as coisas numa linha de tempo, tá? Ao meu ver, o momento é de nós monarquistas, nós que acreditamos na monarquia parlamentarista, façamos um movimento cultural. E a partir desse momento que nós tenhamos já pelo menos um ponto de vista, um nível que nós possamos conseguir argumentar com as pessoas, porque eu só falei, se as pessoas não sabem o que é a diferença entre Estado e governo, eu não consigo nem falar para ela que o rei vai ser o chefe de Estado, não vai ser o chefe de governo, né? Então a gente precisa fazer um trabalho cultural para depois estar pensando numa Constituição que trouxesse uma restauração monárquica. Então, qual é a minha estratégia que eu vejo dentro do movimento monárquico? Como eu penso? Eu penso o seguinte: primeiro, vamos conquistar mentes, conquistar as pessoas. Qualquer votação para uma nova Constituição agora, inclusive eu sei que o Luiz Felipe tem uma, eu sou reticente, porque eu acho que nós não temos número suficiente, seja hoje no parlamento atual ou numa futura Assembleia Constituinte, porque nós não temos as pessoas ainda. Nós não temos isso, ainda não é um movimento de massa. Então vamos dominar mentes, né? Conversar com as pessoas, fazer o convencimento das pessoas, para depois, de uma vez só, tentar uma nova Constituição, e uma nova Constituição nesse sentido de que seja monárquica e parlamentarista. Muito obrigado pela resposta, candidato. E o senhor teria projetos para melhorar a economia? Projetos para melhorar a economia? Algo relacionado a... Sim. Aqui a gente tem um projeto. O nome do nosso projeto é Adote uma Praça. Como é que é esse projeto? Esse projeto a gente, na verdade não é uma praça, são entes públicos, equipamentos públicos, aparelhos públicos, seja praça, seja ponto de ônibus, seja parques, todos esses tipos de coisas que hoje estão na mão do município. A nossa ideia é abrir e fazer uma concessão para que a iniciativa privada possa estar assumindo, reduzindo assim, de alguma forma, o tamanho do Estado e aumentando a participação do indivíduo, seja via CNPJ ou CPF, na manutenção deles, criando emprego e renda, né? Essa é uma dos nossos projetos, porque as coisas são relacionadas, elas são holísticas. Você reduz o tamanho do Estado, melhora a economia. Outra questão que nós temos é a criação, a sugestão que a gente tem, está bem cotado aqui, os candidatos a prefeito têm escutado a gente, a criação da Secretaria de Economia Criativa. O que é economia criativa? Aqui em Belém do Pará falta muita estrutura, as estradas não são muito boas, enfim, tem algumas dificuldades nesse sentido, saneamento básico. Entretanto, para relacionar a economia criativa
Quer dizer, o setor da economia voltado a startups, voltada à criação de software, voltada à solução de problemas via tecnologia. Para isso, você não necessita de infraestrutura. Você precisa de quê? De mente pensante de uma sociedade e órgãos governamentais que consigam fomentar isso, né? Que consigam, de alguma forma, pelo menos não atrapalhar isso. Né? Então, a gente tem essa possibilidade da criação dessa secretaria por nível pelo prefeito, de maneira que a economia criativa seja mais motivada, tenha um ambiente seguro, né? Um ambiente favorável para ela consiga ser fomentada, de maneira que se desenvolva software, aplicativos, seja em favor da sociedade, da prefeitura, dos indivíduos que estão sujeitos aí à prefeitura, como também da iniciativa privada, né? Então, essa Secretaria de Tecnologia e Informação, com o braço aí da economia criativa, o setor de economia criativa dentro dela, é uma também das nossas propostas com relação à economia. Sendo que o que a gente entende mais como economia é o seguinte: a melhor maneira de você fomentar a economia é você não metendo a mão, não se interferindo, não fazendo com que o Estado interfira cada vez menos na economia, deixando menos impostos, menos regulações. Só por si só a economia daquele local, daquela cidade, daquele estado já vai caminhar por conta própria. Muito obrigado. O que o senhor tem a dizer para aqueles que moram... Aqueles que moram onde? Bom, por exemplo, eu aqui de Porto Alegre eu não tenho candidato monarquista. Então, o que o senhor tem a dizer para aqueles que moram em cidades onde não tem candidatos monarquistas? E votar em que tipo de candidato? Bom, a ideia é que busque candidatos conservadores, mas mais do que buscar candidatos conservadores, esse é o momento, o político nunca está no momento mais sensível a escutar do que a uma semana da eleição. Então, esse é o momento de escutar, chamar o cara agora e falar: vem cá, dá 20 minutos e aí a gente consegue. Eu tenho uns amigos monarquistas meus aqui, dá 20 minutos para eu te apresentar umas ideias aqui e aí, quem sabe a gente pode caminhar junto. Então, o que eu defendo de uma maneira mais efetiva é que, mais do que o político possa influenciar os indivíduos, a população deve sim influenciar os políticos. Então, de alguma forma, eu acredito que tem que buscar um cara próximo da linha conservadora de direita, porque se você procurar um revolucionário, ele vai querer, enfim, quer acabar com a educação, quer acabar com a família, fica mais difícil de você conversar. Mas a ideia é trazer pessoas ligadas à direita e fazer o convencimento dela, né? Da mesma forma que em algum momento eu fui convencido, eu fui explicado, você também, para entrar nessa causa como nós, esse entusiasmo que nós temos por melhorar o Brasil através do sistema de governo. Eu acho que esse convencimento pode ser o momento de ser implementado para eles. Então, chega num cara que é candidato dele, então conversa com ele, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma live, 20 pessoas minhas, me dá meia hora, tá? Candidato, isso aqui, o que você acha disso? Ele já vai ficar balançado, ainda uma questão do voto, e talvez você toque o coração dele e aí seja mais um daqui a pouco que está cerrando fileira conosco aqui, junto nessa guerra cultural, de mostrar para as pessoas que o fato de eu querer um rei no Brasil não me faz um idiota, né? Porque hoje, quando eu falo isso, metade das pessoas acham que eu sou um idiota. Complicado. Bom, agora, candidato, o que o senhor tem a dizer? Não, o que o senhor tem a dizer para... Faça a campanha aí. A gente concede aí para as pessoas fazerem sua campanha. Bom, pessoal, fico feliz aí pela oportunidade. Qualquer oportunidade que eu tiver para falar com uma pessoa, com meia pessoa, eu já fico feliz, porque é isso que a gente precisa, né? Preciso, para alcançar os nossos objetivos, é escutar pessoas, falar com pessoas, e nada me deixa mais feliz do que estar interagindo com as pessoas. Falo isso porque
venho como candidato a vereador, já vim como candidato a deputado estadual, tivemos 10 mil votos, agora vindo para candidato a vereador, queremos resgatar valores, não só os valores monárquicos, mas vários dos nossos valores, vários dos nossos símbolos nacionais foram desgastados. E você vê que existem pessoas hoje que até mesmo do lado do conservadorismo não fizeram um estudo apurado, não fizeram um aprofundamento, não sabem nem do que se trata Brasil. Pessoas se dizem patrióticas, nacionalistas, quando na verdade o seu nacionalismo consegue se resumir ao jogo da seleção brasileira, né? Então, quando toca, fiquei arrepiado com o hino quando tocou na seleção brasileira ali no jogo, enfim, isso é muito pouco para uma nação do tamanho do Brasil, a potência que é e que almeja ser uma referência mundial no futuro. Eu quero que meu país seja uma referência mundial no futuro, nos próximos 30 anos, e para isso a gente precisa mudar diversas coisas, sobretudo a cabeça das pessoas, a cultura, e para isso nós precisamos que políticos conservadores, políticos que têm essa mentalidade de mudança entrem no jogo. Se as pessoas ruins continuarem se as pessoas boas não se colocarem à disposição, as pessoas ruins continuarão ganhando, continuarão entrando e continuarão levando o nosso país para o país do quase, o país do vamos chegar lá, o país do um dia chega. A gente está sempre nisso, potência emergente, potência do futuro, e nunca chega. A gente precisa chegar. E para o país do futuro, era pátria educadora, país do futuro, era o lema do último governo federal. Então, nós precisamos de alguma forma se contrapor a isso, e a educação eu acho que é o diferencial. Eu nasci num barraco de madeira e hoje eu estou aqui como capitão da Marinha graças à educação, e a educação eu quero levar para essa criançada para poder mudar de alguma forma essa cultura do Brasil ser sempre esse país subdesenvolvido, esse país país exportador de gêneros e não exportador de mentes. Nós precisamos passar a exportar mentes aqui, e se Deus quiser, isso pode acontecer no futuro próximo, se pessoas boas se colocarem à disposição, se a sociedade conseguir entender quem são as pessoas que estão comprometidas em fazer essas mudanças, né? Eu fico muito grato pela oportunidade, todas as oportunidades que puderem ser apresentadas, eu fico, enfim, muito lisonjeado. Peço desculpas aí com relação ao horário, nós estamos no meio de uma campanha, então é uma guerra, eu saio daqui a pouco eu vou para outro lugar, não acabou ainda, amanhã cedo já começa de novo a batalha, mas é isso, antes de entrar eu já sabia que seria uma guerra, né? Enfim, você não pode na Segunda Guerra Mundial pedir calma pro companheiro que está ali na guerra, né? Não tem calma, vamos para cima, falta uma semana, e se Deus quiser nós vamos trazer esse resultado e conseguir fazer a diferença para a população de Belém, para a população do Pará e quem sabe um dia para o Brasil também. Muito obrigado, viu? Eu fico aberto a qualquer horário, qualquer momento, precisar de qualquer coisa, enfim, contem com um amigo que vocês têm aqui em Belém do Pará aqui. Muito obrigado, capitão Machado. Desculpa? Qual é o seu número de voto mesmo? Número é 10007. 10007. O 007 do Bolsonaro. Contra a foice e o martelo, vote no Machado. Santinho é assim, tranquilo. Contra a foice e o martelo, vote no Machado. Para fazer a diferença contra a foice e o martelo. Muito obrigado, capitão, por ter. Bom, obrigado. A live para fazer hoje foi bem complicada, né? Vamos aí, deseja boa sorte, né? Então o pessoal de votar aí no capitão Machado, tranquilo? Então um abraço diretamente de Porto Alegre. Para quem por agora, pessoal. Por enquanto o Rodrigo está impossibilitado de fazer palavra. Muito obrigado.